Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com você novamente. Passou bem a semana, fim de semana, a semana está indo bem. E como esse programa passa 3 dias, então eu quero saber se você passou bem o final de semana, se você está bem durante a semana, e se chega ao final de semana, que é o domingo, se gostou da semana toda, que tal? É assim que você tem que falar. Você sabe por que repete 3 dias? Não, porque TV é por assinatura, os programas em TV a cabo eles são repetidos. Todos eles. Isso é bom, né? Porque você conhece, está mais a par, pode desfrutar mais de uma vez. Se não assistiu na terça, assiste na quinta. Se não assistiu na quinta, assiste no domingo e assim vai. Que bom, né? E agora você sabe o que é um coaching de carreiras? Quem trabalha como coach de carreira, quem faz esse trabalho, sabe o que é? Oba, espertão, hein? Sabe sim, né? Então hoje o meu convidado é o Marcos Tonin, que é o diretor da Apoema, que é uma empresa que cuida exatamente desse segmento. E é um prazer enorme ter aqui conosco. Que bom, tudo bem? Tudo ótimo, Amir. Prazer enorme estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Agora, realmente, eu fiz todo esse mise-en-scène, mas eu quero que você diga o que é o coaching de carreiras. O processo que tanto se fala de coaching, né, nada mais é do que uma ferramenta onde ela alia várias matérias de, por exemplo, administração, gestão de pessoas, planejamento, mas o processo é uma ferramenta a mais, onde a gente ajuda, auxilia aquele profissional, no caso do coaching de carreira, a tomar algumas decisões, desenvolver algumas competências. Então, a grosso modo, a gente fala que a gente é um óleo numa engrenagem, ela já existe, ela já está ali, às vezes está com um pouquinho de areia, a gente dá uma limpadinha, né? Dá uma soprada para que aquilo possa entrar num ciclo onde o profissional se reconheça, num primeiro momento, e ele possa identificar as competências, possa identificar corretamente os gaps, os medos, para que a gente possa desenvolver um trabalho de autoconhecimento num primeiro momento e depois de desenvolvimento de novas competências. Isso quer dizer que você atende, então, a CEOs, grandes diretores de empresa, esse segmento. Correto. Atualmente, hoje eu trabalho com diretores, presidentes e vice-presidentes de empresas. Certo. Agora, como é que você, por exemplo, pode... Eu não entendo muito bem, eu vou fingir que não entendo nada, porque senão eu não tenho como tirar de você o que eu quero. Como é que uma pessoa pretende ser um diretor de uma empresa se ele não tem ainda não sabe as competências que lhe cabem? Me confunde um pouco isso. Esquisito, entendeu? Né? Como é que chegou lá? Se precisa de um coaching de carreira para poder aperfeiçoá-lo. Hoje, a gente está passando por um momento onde os modelos de carreira eles estão tendo uma transformação muito grande. Então hoje a gente não tem o mesmo modelo de carreira que nós tínhamos, por exemplo, há 30, 40 anos atrás. Né? Onde os nossos pais, por exemplo, avós que trabalhavam numa empresa, às vezes você escuta aquelas histórias, nossa, entrou como um office boy e terminou como presidente de empresa. Então ficou a vida inteira. Muito isso, muito. E era muito mais comum. Hoje a gente está tendo uma transformação nessa área de carreiras, tanto pelo boom que a gente tem de profissionais novos, como também pelas novas gerações. Então tudo o que é hoje, Almir, dificilmente será daqui a 2 a 3 anos. O tempo
É uma corre loucura. e tudo se transforma, Sim. né? Desde quando a gente teve os baby boomers, depois nós tivemos a geração X, geração Y, hoje a gente fala muito dos millennials. Então a transformação dentro de uma área profissional, dentro da área de carreiras, ela vem se transformando a cada dia. Quando um profissional ocupa já uma posição, como você disse, ele já é um diretor, né? Ele não sabia as competências. Em geral, ele sabe aquilo que ele acredita que seja ser um diretor, porque nós temos modelos, né? Nós temos alguns construtos aí que a gente desenvolve sobre algumas ou posturas ou profissões que a gente conhece. Mas só quando a gente realmente está lá, Almir, é que a gente descobre o tamanho do bicho que a gente vai enfrentar. E às vezes eu acredito que, por exemplo, eu quanto profissional acho que eu devo ser um diretor mais firme, preciso ser alguém mais pragmático, onde eu seja mais centralizador. E de repente o ambiente me pede algo muito diferente disso. E eu falo, e agora? Como é que eu posso ser um diretor participativo? Como é que eu posso ser um diretor mais flexível? Será que eu não perco o poder? Será que eu não perco a minha referência aqui dentro? Mas essas nuances existem mesmo? Muito. No mercado e é muito comum? Muito comum. É? Muito comum. Em geral, assim, a gente brinca que o coaching tem 2 momentos, né? Onde o profissional ele é preparado para uma função, ou quando a gente faz um she-coaching, que é quando ele já está na função, a empresa fala, olha, eu preciso que vocês deem um jeito nesse profissional aqui, porque ele é um talento, a gente acredita nele, ele tem elementos, valores que a empresa admira, mas os comportamentos estão inadequados. Por que isso acontece, Almir? A gente aprende a teoria quando a gente começa a estudar, né? Mas a prática ela é muito diferente. As pessoas elas são contratadas pelo currículo, pelo conhecimento técnico, mas elas são demitidas pelo comportamento. Ah, entendi. Ele até sabe, ele é um profissional que conhece a matéria, ele sabe o que tem que ser feito, mas o comportamento às vezes está inadequado. Mas por que está inadequado? Almir, nós não somos uma folha em branco. A gente tem história de vida, nós temos crenças pessoais e hábitos culturais, exato. E extraculturais e por aí vai. Exatamente, e tudo isso vai transbordar no ambiente profissional, porque ninguém é uma pessoa em casa e chega lá e vira outra. A gente tem papéis, né? Mas sim. A essência ela é a mesma. Então, se a gente tem um comportamento inadequado, aí você vai averiguar, tinha uma questão na família, uma questão na criação, na forma de enxergar o mundo, ou às vezes a história de vida foi muito sofrida, por exemplo. Hoje ele é um profissional muito bem sucedido, mas ele não confia em ninguém, Almir. E aí ele não consegue delegar, ele não consegue passar as informações corretamente, a comunicação não é adequada, mas ele é competente para fazer o que faz. E é nesse momento que entra um profissional de coaching, né? Que o coaching é o nome do processo, o profissional que desenvolve o processo é o coach, né? E entra esse profissional para ajudar, auxiliar esse outro profissional a saber como desenvolver essa competência sem que ele fique exposto dentro da empresa. E normalmente o sucesso é absoluto. Consegue não é. Infelizmente, a gente está falando de ser humano, né, Almir? Então, às vezes, tem pessoas que não estão dispostas a largar algumas crenças, a ter uma nova postura, porque isso não mexe só com o profissional, mexe com a vida das pessoas. Né? Quando você tem um comportamento diferente, você acaba tendo esse comportamento diferente em outros contextos. Sim. E às vezes a pessoa não está disposta a mudar. Então, se ela não está aberta, e quando a gente inicia um processo, a gente já avisa a empresa, por exemplo, olha, isso não é um processo garantido. Se o profissional ele não estiver apto, ele não tiver realmente comprado o projeto e entendido que aquilo é importante para ele, a gente praticamente ele fica refratário ao processo e a gente não consegue desenvolver aquele profissional. Mas isso gira por volta de 5% dos profissionais, amigo. Mas existe, a gente sabe que isso existe. Quais são, digamos, os mais comuns casos a ser contados? Os entraves, assim? A gente falou um pouco aqui sobre uma comunicação inadequada, né? Então, muitas das vezes, por exemplo, isso é muito frequente. A pessoa ela assume uma imagem dentro da empresa. E aquilo, na verdade, não é tão positivo como ela acredita que seja. Né? Então, ela tem uma imagem de uma pessoa muito mais ríspida, uma pessoa durona. Ele é muito profissional, mas ninguém gosta de trabalhar com ele. Isso. As pessoas que trabalham falam, gente, você sofre muito com tal gestor. Ele é ótimo, ele vai te ensinar muito, mas ele exige demais além da conta. Esse é um problema, amigo, que a gente brinca que é quase endêmico, porque a gente não entende por que isso acontece, né? Por que um profissional toma essa decisão? Por um lado, você tem uma empresa que tem quanto missão dar lucro.
Né? E a gente tem uma cobrança enorme, tanto de acionistas ou donos da empresa, porque aquele profissional tem que ser produtivo. Lógico. A forma com que alguns profissionais enxergam produtividade é a qualquer custo, Almir. Então, por exemplo, aquele profissional acaba interferindo na sua vida no sentido de, Almir, agora é 6 horas da tarde ou 7. E ele não deixa a equipe dele embora antes das 9, 10 horas da noite. E quem vai embora antes já não é tão bem visto. Aí aquele profissional fala, olha, fulano não é bem visto, ele não vai ser promovido nunca com aquele gestor. Então, você começar a mostrar para esse profissional que é produtividade realmente, porque se tempo de trabalho fosse produtividade, Almir, a gente ficaria 24 horas no trabalho, né? Senta Faria lá a vida. E fica, né? Exato. E isso não é uma realidade, mas isso tem a ver com algumas crenças pessoais. Talvez ele tenha crescido dessa forma. Então a gente não pode negar a história de vida traz dele. consigo essa experiência. Correto, que é verdadeira, não é? Mas a sua experiência não é a mesma experiência do outro. E quando um profissional vira gestor, Almir, não importa mais o que ele acha, importa o que a equipe acha. Porque ele não faz nada sozinho. O gestor que acredita que faz as coisas sozinho, eu faço, eu aconteço, ele não entendeu nada do papel dele dentro de uma corporação, uma empresa. Então, assim, as pessoas fazem com que aquilo aconteça. Eu tenho a impressão que isso está valendo isso para o mundo todo, hoje, no mais amplo sentido da palavra. E ninguém faz nada sozinho. Não, nunca fez, né? Entendeu? Absolutamente. Nunca fez. Então, isso é bobagem. Agora, houve, ao longo desses anos, essas mudanças, aliás, são muito rápidas, realmente, como você disse, mas em algum momento você percebe que o mercado, com essas mudanças de posturas, de comportamento, de olhar do empresário sobre o seu funcionário e vice-versa, ele veio para melhorar, melhorou, é mais fácil hoje a pessoa se adequar a um trabalho, a uma empresa. Como é que você pode me dizer, ou isso tudo mexeu muito, mas não chegou a lugar nenhum? Entendeu? Entendi. Isso está bem mais difícil hoje, Almir. Muito mais difícil. Vou contar um exemplo para você. Hoje a gente tem essa nova geração, né? Que hoje se fala de Millennium X, o nome que você quiser dar. O que essa geração está causando dentro do ambiente de trabalho? Então eles chegam, eles têm um pressuposto onde eles realmente valorizam a questão de satisfação pessoal e querer fazer parte da vida da empresa. Quando eu quero fazer parte, essa geração quer fazer parte, ela não aceita um plano de carreira que fala, olha, ninguém é promovido dentro dessa empresa Almir antes de 5 anos de trabalho. Aí esse profissional, essa nova geração fala assim, o quê? Antes de 5? Por que eu não posso ser promovido em 2 se eu for produtivo? Então ele começa a desafiar o ambiente de trabalho, só que eu tenho profissionais lá dentro que já estão há 20 anos, 15, 10. E aí eu tenho um conflito de gerações ali dentro. E aí que é comum, né? Hoje é o principal problema dos RHs. É conflito de geração. Alguém quer fazer, mas o antigo não deixa. Fala, olha, mas aqui é assim. Mas sempre foi assim aqui. A empresa tem um discurso que ela quer quebrar paradigmas, que ela quer a indústria 4.0, porque agora a gente está falando de tecnologia, mas no fundo, Almir, quando a gente começa a olhar para a base, que são as pessoas, elas não são preparadas para isso. Infelizmente, o RH ainda não é uma área estratégica na grande maioria das pessoas, das empresas, então elas continuam simplesmente cuidando de folha de pagamento, benefícios, cuida de um caso ou outro, vai cuidar de festa de final de ano, mas a estratégia, Almir, que é realmente fazer a gestão dos recursos humanos, essa área, infelizmente, ainda está muito longe de chegar onde pode chegar. Né? Não porque ela não tenha competência, mas porque a empresa não acredita que talvez aquilo seja a resposta. Isso quer dizer, porque há resistência. Muita, muita. O que é cuidar de gente, Almir? Para muitas das empresas, cuidar de gente é perder dinheiro. Não vão fazer. Porque as pessoas não dão retorno rápido, né? Não é um botãozinho que você acende a luz. Né? Você trabalha, dentro, por exemplo, do processo de coaching, a gente fala, não espere grandes mudanças antes de 12 meses. É 1 ano. E aí, às vezes, quem me contrata fala, Marcos, mas não dá para daqui 2, 3 meses ele ser outra pessoa? Eu falo, adoraria. Se eu fizesse isso, eu te cobraria R$1 milhão para atender esse cara. Porque é um ser humano, é um adulto. Você transformar Meu Deus. um caráter, uma personalidade, um modus de vivenda. Correto. E tem coisas que não se mexem, como você falou agora, caráter. Caráter é algo que não se muda. De repente a pessoa ela é um mau caráter mesmo, não é uma questão do comportamento, ela é inadequada. Ela é mesmo, né? ela é. Então é muito complexo isso mesmo. Mas o ambiente, o mercado, me parece que tem dúvidas ainda de onde quer chegar. No sentido de
para que toda essa mudança? Para que toda essa cobrança? A gente está realmente construindo a que preço? E hoje a gente vê, quando a gente vê esse modelo, justamente nessa ebulição toda de ideias, a gente vê o surgimento de novos modelos de carreira. Como, por exemplo, hoje tem uma carreira linda que se chama carreira proteana, que tem a ver com Proteus, que é uma carreira que há um tempo atrás a gente não entendia quem era esse profissional. Né? Proteus grego. Grego, o sentido vem do grego mesmo, né? Proteus era filho de Poseidon. Isso. Né? E Proteus ele tinha um dom, homem. Ele poderia ser o que ele quisesse. Ele se transformava no que ele quisesse. Ele também tinha o dom de revelar o futuro. Então, aquele dia, o Proteus resolvia ser, por exemplo, um monstro dos mares, onde iam aqueles grandes lutadores da época, e eles queriam saber se eles venceriam a batalha e procuravam então Proteus. E Proteus se transformava naquele momento no que ele quisesse, e quem conseguisse vencer todo aquele medo, todo aquele momento, então Proteus daria o dom de revelar o futuro. Mas no dia seguinte, Proteus resolvia ser outra coisa. Então o que a gente entende é o seguinte: Proteus só conseguia ser Proteus quanto menos Proteus ele fosse. Porque a essência de Proteus não era ser Proteus, era se transformar em coisas diferentes. Quando a gente fala da carreira proteana, Almir, o que a gente vê? Antigamente a gente chamava esse profissional de pula-pula. Ele fica 2 anos no lugar, e ele muda de área. Então ele está em serviço, depois ele vai para a indústria, depois ele vai para um outro segmento, depois ele vai... Aí você fala assim, nossa, o que está acontecendo? Ele é polivalente. Ele faz muito. Faz tudo. Alguns RHs liam isso, Almir, de uma forma muito negativa. Ele fala assim, mas esse profissional não se firmou na carreira ainda. Ele não sabe o que ele quer. E na verdade a essência daquele profissional, a gente fala que é um profissional proteano. Porque a carreira hoje, Almir, ela não é mais da empresa, a carreira é do indivíduo. Eu faço a minha carreira, e esse é o conceito. E por isso que isso fica forte agora. Quando uma mulher, por exemplo, engravida, e muitas delas às vezes tomam um tempo, né, que elas saem do trabalho e vão cuidar da criança. Antigamente fala assim, ela está saindo do mercado de trabalho para cuidar do filho e depois ela ia voltar. Hoje isso tem um nome, isso se chama opt-out. É quando a mulher opta realmente por sair, necessariamente por ou mulher ou homem, né? Mas originalmente foi a mulher, onde ela saía de uma posição onde ela estava para uma posição inferior. Quando ela voltava, falava, você ficou 3 anos fora do mercado, será que ela não está obsoleta? No conceito novo de carreira, que a carreira é do profissional, e era uma coisa que a gente deveria ter pensado antes, né, quando a gente fala de quem estuda isso, é o seguinte, as competências, Almir, que ela desenvolveu ao longo dessa gravidez, ao longo desse cuidado com o filho, é algo que ela vai aplicar no ambiente de trabalho. Mas o que seria, que relação tem, por exemplo, não é pejorativo que eu vou falar, o ócio da gravidez, entendeu? Isso quer dizer, está fora daquela obrigatoriedade do trabalho, né? Com a empresa que tem outras competências. Correto. Vamos lá, Almir, então vamos falar da primeira delas, que é a questão da flexibilidade. Né? Ou seja, a mãe ela não pode mais fazer tudo o que ela gostaria de fazer no tempo em que ela faz. Não é mais dona do seu tempo. Mas já foi, ela já não é mais. Então o banho já não é mais tão demorado, as compras no supermercado não são tão fáceis mais. Às vezes, muitas mães elas têm ajudas da família, algumas não têm. Então a gente está falando de flexibilidade, resiliência, cuidado ao próximo, controlar o tempo, paciência. Essas não são competências que são exigidas dentro do mercado de trabalho? Também, por incrível que pareça. Então a mãe que passa por isso, Almir, ela vai saber muito mais saber interpretar isso dentro do ambiente de trabalho do que um homem que não passou por aquilo, por exemplo. É verdade. Olha, nunca pensei sobre isso. É muito louco, né? Sobre essa ótica. É um prisma diferente. Né? Então a gente não fala que essa mulher saiu do mercado de trabalho. Ela continua lá, desenvolvendo competências e ela aplica em contextos diferentes durante a vida. Então tudo que a gente aprende, a gente vai aplicando, Almir. E aí a carreira ela deixa de estar na mão da empresa, no sentido de falar até onde ela me leva, ou até onde eu gostaria de ir. Então a responsabilidade é do profissional, não é da empresa mais. Né? Esperar que a empresa pague o meu curso de inglês para que eu fale inglês. Tem pessoas que pensam assim ainda, mas estão sempre reclamando que não são promovidas. Não pagam o meu inglês. Por isso que eu não fui promovido. Eu falei, você já foi ver o curso? Eu fui, mas se a empresa quiser, ela tem que investir em mim. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Tem pessoas que entregam ainda o poder da carreira para a empresa, né? Agora, quando você é dono do seu passaporte, fica tudo mais fácil? Não, fica bem mais difícil. Não ter em quem colocar a culpa é horrível. Você não tem como. Eu falo, bom, então sou eu que tenho que resolver. Exato. Aí
o que acontece? Aí a gente trabalha dentro do processo, o primeiro momento de um processo de coaching é justamente o processo de autoconhecimento. Então a gente investe um grande período no processo para que o profissional se reconheça. Então a gente fala que a gente está centrando o profissional novamente. Então, ele entendendo quem ele é, quais são as competências, quais são as sombras que ele tem, porque todo mundo tem luz e sombra, né? Lógico. E como lidar com isso, né? Entender aquilo que realmente incomoda, aquilo que incomoda, mas tudo bem incomodar, porque não tem problema nenhum. Faz parte. E aquilo que me incomoda e que me traz realmente problemas. Certo. Quando a gente entrega, a gente fala que o grande barato do processo é o processo de responsabilização, é jogar tudo aquilo de volta, né? Então, o processo ele passa por um processo de maêutica, que vem a ver com o método socrático, onde Sócrates acreditava que tem aquela frase emblemática, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, o processo de coaching vai nessa linha, de você entregar a responsabilidade para o profissional, porque não existe pessoa mais competente do que ele mesmo para saber como o trabalho deveria ser melhor. Né? E às vezes falta só um empurrão. É um assunto fantástico, né? Realmente é uma mudança de conceitos, de valores, até de rotina de vida desses últimos... Em quantos anos houve toda essa mudança? Uns 10 anos? Os últimos 10 anos. 10 anos, né? E você vê que então é uma necessidade você estar a par, você ter que ter um profissional da altura do Marcos, por exemplo, que possa lhe ajudar, que possa lhe colocar a par, deixá-lo mais informado sobre todo esse processo. Isso é muito interessante. E certamente aí no visor vocês têm o endereço dele para uma consulta, se quiser conversar, ele está à sua disposição, é isso? É um prazer, Almir. Para mim, a gente não sente o tempo passar quando fala o que gosta, né? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado pelo convite. Estou à sua disposição. Muito obrigado, Marcos. Volte sempre. Obrigado. Espero que você tenha gostado. E olha, preste atenção, hein? Tempo corre. Não se pode perder o bonde da história.